CSA. Com certeza. Havaí, Mas eu acho que são CSA, mais. Olha só, aparecem ali Eu acho que tem Arrascaeta e mais Bruno até que Henrique. o Vasco. Se a gente juntar esses três caras, nós estamos falando de 31 gols. Não tem muito time no Campeonato Brasileiro com mais de 31 Aí gols. você olha pro Fluminense que perdeu Luciano, Pedro e Everaldo. Que eram os caras que certamente estariam, né, nessa lista aí. Porque tem uma seca, né? Que não consegue acertar, né? O Fluminense cria e não consegue acertar. Esses caras eram os caras que faziam a diferença. Agora, Olha, tem um... Gabigol, desculpa, Léo, só para completar, mas é porque eu estou olhando a tabela aqui. Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique somados têm mais gols do que todos os outros times do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 42 gols marcados e atrás dele vem Palmeiras e Santos com 30. Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta tem 31 desses 42. E o Gabigol sozinho, com 16 gols, ele já fez o mesmo número de gols do Cruzeiro e mais do que CSA e Havaí. A Chapecoense e o Goiás têm 17. Então, um gol à frente do Gabigol. Então, assim, é um rendimento realmente espetacular, né? A história do fora da curva, né? E coroado com um gol, né, que só faz quem está no auge da confiança, né, Júnior? Isso aí não tem... O cara que tem não dúvida. está bem nem tenta, ele nem arrisca. Não, é aquilo que eu falei anteriormente, a história do focado mesmo. O cara está com a cabeça no jogo, né? Tudo bem que o Diego Alves falou para ele, né? Presta atenção, o goleiro joga adiantado. Mas na hora que ele pega a bola, que ele dá 3 toques na bola, quando ele dá o quarto toque pro meio, a cabeça dele já estava com uma jogada desenhada. Aí depois, da parte técnica, ele fez o que ele pensou e conseguiu. Né? Tite foi ao Maracanã para ver o Gabigol, para ver jogo bom primeiro, né? Porque o jogo prometia ser muito bom. Aliás, fazia muito tempo que a gente não via, né? Na nossa cidade aqui, eu falo nossa cidade porque eu sou carioca por adoção, mesmo não, né? Eu também. Sendo paraibano. Uma expectativa tão grande de um grande jogo, sabia? Fazia muito tempo que durante a semana toda, caramba, a forma como jogam as equipes, como a coisa começou, eu acho que por isso mesmo que se criou no sábado, uma expectativa, todo mundo estava querendo ver o jogo. 5 horas da tarde, estava todo mundo ligado no jogo. Ainda bem que deu o retorno que todo mundo esperava. Pois é, o pessoal brincou aqui no Cartola, brincou com a gente aqui no Twitter, aliás, dizendo que ia botar um misto de Flamengo e Santos no ataque do Cartola, porque o jogo ia ser 5-5. Não foi um jogo cheio de gol, mas foi um jogo bem legal de ver. Bem jogado, bem jogado. Muita alternativa. Bem jogado. Até porque é um duelo muito raro entre técnicos estrangeiros dentro do futebol brasileiro. Eu não lembro E a mentalidade, outro... né, Léo? A história de você, por exemplo, o Santos veio jogar no Maracanã, tinham 70 mil, e aí? Eu vou jogar o meu jogo, né? E ele estudou a fórmula para tentar anular as melhores jogadas do Flamengo, terminou sendo um jogo, tecnicamente, para dizer a verdade, não foi, mas um jogo extremamente disputado, com um ritmo lá em cima, né? Que você não dava para tirar o olho da televisão, né? O Tite recentemente convocou Jorge e Bruno Henrique, né, para esses amistosos. O Jorge nem chegou a entrar em campo, o Bruno Henrique entrou nas 2 partidas no segundo tempo. Minutos. Né? Poderia estar olhando o Gabigol, por exemplo. Mas Já dá para considerar o Gabigol como um dos nomes aí. Tem um nome na evolução do Gabigol, um técnico, que é pouco acreditado na evolução dele de jogo mesmo, que é o Cuca. Ano passado, o Cuca no Santos foi quem teve a ideia de tirar o Gabigol da ponta e colocar ele como centroavante. Verdade. Foi o primeiro time que o Gabigol ele surgiu com Oswaldo de Oliveira, depois com o Dorival Júnior, como um ponta. Aquele jogador de lado, geralmente pelo lado direito. Fazia muitos gols assim. O Cuca foi o primeiro, o Cuca fez a mesma coisa que ele fez com o Gabriel Jesus. Tirou o jogador da ponta, entendeu que ele tinha um talento e que ele tinha que jogar solto. O Gabigol ele não guarda a posição, ele é um centroavante que às vezes está pelo lado, está pela esquerda. O Bruno Henrique entra no espaço você fechado. sabe, para quem é defensor, você não ter uma referência é mais complicado. Exato. Então você tem, no caso do Everton, o Bruno e o Gabriel, onde os zagueiros ficam sem referência. Exato. Às vezes o cara é obrigado a sair e é exatamente ali que cria um espaço para a entrada de um meio-campista. É a mesma coisa. O gol contra o Inter, se não me engano, o segundo gol contra o Inter nasce disso. O Gabigol vem buscar um espaço e o zagueiro tá sem referência. Então ele fica na dúvida, fico aqui guardando a minha casinha ou saio?
Se ele sai e ele leva um drible, e o zagueiro é mais lento do que o atacante, tem um espaço aí, uma cratera na frente do gol. Muitos gols do Flamengo vêm disso, vem dessa movimentação do Gabigol, e foi o Cuca com o Rodrigo, que hoje está no Real Madrid, e o Bruno Henrique, que hoje está no Flamengo. Era o Bruno Henrique pela direita, o Rodrigo pela esquerda e o Gabigol centralizado. E é um estilo bem parecido com esse do Flamengo. Um ataque sem referência, sem guardar posição, que vai tirando a referência da defesa. E estava muita gente preocupada. Será que o Gabriel vai ficar, não sei o que, no final do ano? Me dá uma indicação, por exemplo, com as contratações da Inter de Milão, que levou o Lukaku, levou o Sanches. Quer dizer, o Gabriel já, de repente, não está na cabeça do Conte, do Antônio Conte, como sendo uma opção. Então, acho que isso abre uma grande possibilidade de contratação definitiva por parte do Flamengo em função desses jogadores que chegaram para ele. E o Flamengo Léo, poderia. aqui no painel tático você fala do golaço do Gabigol, né? Quando o talento encontra o contexto. Deixa eu parar aqui para poder mostrar para o pessoal de casa também. Mas você faz referência a outro treinador. Você acabou de citar o Cuca aí na questão da evolução do Gabigol. E você cita um treinador aqui que seria o denominador comum das ideias de Sampaoli e Jesus. Johan Cruyff é o patrono desses estrangeiros que fazem tanto sucesso por aqui? Pois é, falar do Cruyff é falar basicamente de todos os treinadores que bebem nessa fonte do futebol ofensivo. Mas ele foi, na verdade, primeiro como jogador, né? Primeiro como jogador na Holanda. Como jogador, o Cruyff, porque a gente não tinha, o pessoal da minha geração, né? Todo mundo falava quando os europeus diziam que era um Pelé branco. Quando eu fui para a Itália 35 anos atrás, e eu vi alguns documentários sobre o Cruyff desde garoto até ele chegar, né, como treinador do Barcelona. Gente, o Cruyff era realmente gênio. Né? Sim. E ele fazia um pouco de tudo, né? O Cruyff chegou a jogar, tem um documentário do Torino, que ele chegou a jogar uma partida contra o Torino com um estiramento na perna, com a cocheira, coisa que hoje é impossível de acontecer. Ele foi o melhor jogador em campo, mancando. Era um negócio assim, ele era realmente... E o Cruyff, a grande contribuição dele para o jogo é ele colocar a ideia, eu até cito no texto, que ele é os Beatles do futebol. Que ele pegou várias referências, coisas que estavam sendo feitas na época. Ele criou um time, um modo de jogar que serve como referência até hoje. Você foi lateral e depois foi para meia. Há alguns preceitos técnicos de cada posição que é diferente. O Cruyff dominava todas. Ele falava, não há motivo para um jogador estar parado em campo, ele tem que estar correndo sempre. Aquela Holanda, a Holanda de 74, para mim, foi a única coisa diferente que eu vi no futebol dele. Acompanho desde 9 anos de idade. Foi a única coisa diferente que eu vi. E o Cruyff, muitas vezes, ele estava de líbero. Ele jogava naquela seleção, muitas vezes de líbero, e o Kroll, que era o zagueiro, que fazia o papel dele. É uma coisa assim, você pega o time do Rinus Mitchell, aquilo ali é um negócio assim para você olhar, para você estudar, para quem gosta de, como eu, de parte tática. E o Cruyff era esse cara, que ele fazia ele era multifuncional, essa que é a grande verdade. E a influência dele, tanto para o Jorge Jesus e para o Sampaoli, os times não lembram tanto a Holanda jogando. Até porque aqui no Brasil tinha uma história que a Holanda era muito tico-tico no fubá. Tocava muita bola, o Zagallo falava isso. E a gente voltou a falar isso do tic-tac do Guardiola, né? E a gente voltou a falar isso. Aí você tinha um ataque com Rep, Neskens e Rezenbrink. E todos eles jogavam exatamente o que acontece agora no Flamengo. Ninguém joga na posição. Exatamente. Todos os 3 da frente daquele time jogavam... Exatamente. E é a influência de ideias, é você se movimentar o tempo todo. É um futebol com uma mentalidade ofensiva, tem que ter coragem para atacar. Atacar não é fácil. Tem que ser muito corajoso para ficar com a bola e avançar, enfrentar a marcação. Então, com influências diferentes, o Cruyff é o grande cara que une aí o Sampaoli e o Jorge Jesus, que são de escolas totalmente diferentes. O Sampaoli é da escola do Bielsa e o Jorge Jesus é de uma escola dos portugueses. Lembra muito o Arthur Jorge, foi técnico campeão pelo Porto, jogou na seleção também, de uma mentalidade ofensiva.
E é engraçado porque o Jorge Jesus ele é considerado em Portugal como o mais brasileiro dos técnicos portugueses. Na época dele no Sporting, ele falava do jogador brasileiro, ele tinha esse discurso que ele fala que o Corinthians, Flamengo, Palmeiras jogariam de frente para os grandes times ingleses, é o mesmo discurso dele de levantar, de dar uma moral nas coletivas, que a gente está tão acostumado com esse discurso aqui. Felipão, Luxemburgo, esses caras fazem discursos mais emotivos, mais emocionais. O Jorge Jesus é dessa escola também. E a influência do Cruyff vem dessa mentalidade, mas vem também de adaptar. O São Paulo e o Santos é um time ofensivo, mas sem vergonha de fechar a marcação e de defender contra um Flamengo no Maracanã lotado. O jogo acima de tudo. Destaque para a foto que você descolou aqui, né, do Jorge Jesus na sua primeira chance na elite portuguesa, em 93, pelo Felgueiras, né? Já ostentando uma bela cabeleira. Né? Esse estilo aí ele nunca abandonou. Tá fácil identificar o Jorge Jesus ali no meio da foto. Um pouquinho mais ralo o cabelo, mas tá lá ainda. Ainda tem, o Mister. aos 65 anos ainda tem uma... É verdade. Eu já tive um capacete da vida. Você sabe como é difícil manter, né, Júnior? Depois de um certo tempo. Vamos ver como é que o Mário Alberto resumiu aí esse confronto entre Flamengo e Santos. Ele usou as mascotes e levou a cena para um restaurante. Megão sentado ali na cadeira da liderança e o Porco tá perguntando se ele já quer levantar. Ele disse, não, tá com fome ainda, né? O Flamengo mostrou, depois de passar pelo peixe no Maracanã, que realmente ainda tem fome de continuar. Aliás, vamos ver como é que está o comportamento desses três times que estão disputando a liderança mais de perto. Vamos ver como é que eles estão desempenhando desde o começo do campeonato. O que mudou ao longo desse primeiro turno, né? O Flamengo tem uma subida que se acentua a partir da chegada do Jesus, né? Você vê que a linha vermelha do nosso gráfico, ela é uma reta na diagonal a partir ali da deve ser 13ª rodada. Ou seja, não tem 19, irregularidade, né? né? Tem 8 jogos que ele conseguiu tirar 8 pontos de diferença. E você vê que a oscilação do Palmeiras, ela não aparece assim como a... Né? O Palmeiras tem um período estacionado ali, vamos dizer, na segunda metade, né? E o Santos tem um crescimento um pouquinho mais regular, sustentado, né? Mais regular. E muita gente diz que o Sampaoli leva esse time do Santos ao limite técnico, né? Talvez nem fosse um time para estar disputando tão lá em cima, mas consegue esse desempenho. E os três estão muito coladinhos. No desempenho, por exemplo, do Flamengo, você tem um jogo fora da curva, né, nessa progressão, que foi o jogo contra o Bahia, né? E o Flamengo perdeu de 3-0, que talvez tenha sido feita Estava o Jesus chegando e uma avaliação talvez fora daquilo que normalmente hoje acontece. Que hoje tem um conhecimento maior de todas as equipes do seu staff, né? Que era a forma como o Bahia jogava dentro de casa, né? Um time de velocidade com o Arthur, com o Gilberto, e que talvez isso não tenha sido bem avaliado naquele momento. E terminou acontecendo. Exato. Coisa que não vai acontecer daqui para frente, porque hoje o conhecimento é maior, né? A mesma coisa do jogo contra o Emelec, né? Que foi a colocação do Rafinha numa posição mais avançada com o Rodinei. Por quê? Porque a avaliação ainda não estava sendo feita da forma como hoje acontece. Que é uma questão de tempo de trabalho. Né? A gente fala tanto de tempo de trabalho. O São Paulo realmente ele leva o elenco do Santos ao limite, porque é um elenco... O Santos começa o ano em crise, está em crise, vai terminar o ano em crise. Independente se for para a Libertadores, se for o campeão, é um clube em grave crise financeira. O Rodrigo Capello sempre aponta, e o Santos está entre os clubes que estão em crise. Mas o trabalho do técnico, ele só é visto em campo com um determinado tempo. Mesma coisa, o Jorge Jesus chegou no Flamengo, estava conhecendo o elenco, o potencial do elenco, ele coloca o Rafinha de meia. Na mente dele, em algum treinamento, ele viu um potencial do Rafinha ser meia, e o Rafinha foi meia com o Guardiola no Bayern. Né? Ele atuou mais por dentro, contra o Emelec ele atuou por fora. Até porque o Flamengo estava com vários lesionados, não tinha um elenco completo. Então ele tem esse conhecimento do elenco e o jogo mostra para ele que o atleta não pode atuar nessa posição. A gente normalmente se fala no Brasil que a derrota é sempre muito ruim, que a derrota tem um peso muito grande aqui no Brasil.
ela é muito dimensionada no Brasil, mas às vezes derrotas mostram coisas interessantes Derrota é ensinamento. na sequência da temporada. Pro Jorge Jesus... não tem nenhum problema de mudar de ideia, né, cara? Mas eu acho ele ainda mais cauteloso que o Sampaoli, porque o Sampaoli custou algumas goleadas ao Santos. Os testes que ele fez. O Jorge Jesus até que não, apesar dele ser ousado também, fazer testes quando ele acha que precisa, até para ter variações, ele não sofreu tanto. Às vezes alguma derrota ou críticas, às vezes, da torcida, que não esperava aquela escalação, mas o Sampaoli custou um pouquinho mais caro com essas goleadas, mas que depois foram compensadas. Bom, o Palmeiras que está nesse papo de Flamengo e Santos, porque ele ficou